E hoje tenho a satisfação de receber um amigo, o Hamilton. Hamilton, ele tem uma empresa de instrumentos de medição, a Maynard. Hamilton, muito boa tarde agora, né? Sim, boa E, tarde. e por favor, se apresenta para o pessoal. Opa, boa tarde, Rui. Para mim é um privilégio, é uma honra estar aqui com você. É sempre bom a gente falar com os amigos e visitar amigos. A gente acaba aprendendo bastante coisa, né? Ainda eu estou numa idade que eu preciso aprender, porque quanto mais a gente souber, melhor facilita, né? E saber não ocupa espaço. É. Quanto mais, melhor. E quando a gente conversa e vem fazer essas visitas para os amigos, a gente sai sempre cada vez melhor do que a gente entrou. E aqui na MTF eu tenho certeza que não é diferente. Que bom. Apresenta para a gente a Maynard, Hamilton, por favor. Então, rapaz, esse ano, agora em setembro, nós vamos completar 37 anos. São 37 anos que eu comecei lá atrás, sozinho. Não era fundo de quintal porque era na sala, né? Normalmente a gente começa lá no fundo de quintal, na garagem, né? Mas eu já comecei na porta da frente, penso que era na sala de casa. Mas antes disso, eu já trabalhei quase que 20 anos. Eu tive alguns empregos, alguns trabalhos, né, no início, lá que você tem 13, 14 anos, mas eu me fixei muito em uma única empresa, onde eu trabalhei por 18 anos, e foi lá que foi a minha formação. E lá é que eu costumo dizer que foi lá que eu virei homem lá, tá? Que eu comecei lá com 15, 16 anos e saí já casado, com filho. Então aquilo foi minha escola. E já nesse período de 18 anos numa única empresa, eu já vou até avançar um pouquinho aqui na nossa conversa, e lá eu já comecei a trabalhar, além da minha área de qualidade, que é a área que eu me formei, mas plástico também. Eu não sabia, mas já ali já a sementinha do plástico já foi plantada na minha cabeça nesse período que eu trabalhei numa indústria de máquina. Tinha nada a ver com plástico, mas eu já tomei conhecimento lá. Então, eu quando comecei há 37 anos atrás, eu comecei realmente sozinho, empreendendo como muitos de nós brasileiros fazem, né? E graças a Deus deu certo, né? Porque já 37 anos já se passaram. Comecei fazendo manutenção, instrumento de medição. Com o passar dos anos, lá bem no início, a gente foi encontrando o nicho que eu exploro até hoje. Então, havia procura por instrumentos de medição, digamos que adaptado. Hoje é customizado, hoje a gente customiza, hoje são projetos especiais. Mas tinha na época 8, 10 equipamentos que fazia tudo na área de medição de plástico. Era só filme plástico. Então tinha 7, 8 equipamentos, tinha que fazer tudo. E a gente descobriu que aqueles 7, 8 eram poucos. A gente tinha que ampliar aquela linha. E a empresa onde eu trabalhava não me dava a chance e condição, eu não conseguia. Não, já que ninguém faz, vou eu fazer. Já conhecia a técnica, conhecia o mercado, e conhecia a necessidade, e me predispus a investir tempo, mais tempo, né? Porque dinheiro não tinha, mas era mais tempo e insistência, e comecei a fazer medição, medidor de espessura em 1992. 92. O primeiro lote de uma primeira demanda, o camarada me pediu, ó, faz aí uma meia dúzia e traz aqui, isso para fabricar, porque a gente só consertava. Faz aí uma meia dúzia de aparelhos desse daí, que eu preciso comprar. Falei, gente, mas a Mitutoyo já faz, vai lá e compra, tá pronto. Não, mas eu quero que você faça. Aí eu descobri que estava com problema de importação desses equipamentos. Vamos tentar fazer. Então comecei a fazer 12, eu só consegui terminar 6. Nossa. Meia dúzia ficou pelo meio do caminho, por falta, evidentemente, de condição mecânica, técnica, de tudo. Mas essa meia dúzia, o camarada que comprou gostou. Ele achou espetacular. Eu achei que tinha ficado uma porcaria, mas ele gostou, achou e realmente funcionava. Se você
pegasse, eu tenho um desses 6, eu tenho um comigo até hoje, porque ele foi, depois acabou voltando, uma vez ele voltou e eu sequestrei ele. Então, eu tenho um. Então, se você olhar as características técnicas, mecânicas dele, ele funciona até hoje. Tem 30 e tantos anos de vida que ele funciona até hoje. Mas, esteticamente, ele tinha tudo para dar errado, porque era horrível. Era pintura à mão, era usinagem, era de 5ª categoria. Então, tinha tudo para dar errado. Mas a gente começou ali e foi... Eu, em 30 dias, consegui fazer 6. Hoje, se eu precisar de fazer 30 em um só dia, a gente consegue fazer. Então, a gente evoluiu, o mercado é que nos obrigou a fazer coisas diferentes e hoje também não é assim. Continua sendo assim. O que o mercado pede, A gente se vira e faz, se vira e faz. A gente se vira e faz. Hoje eu já não sou mais sozinho, tenho lá 20 e poucos colaboradores, inclusive já tem engenheiros trabalhando, e hoje a gente desenvolve projetos que eu sozinho não conseguiria fazer. Mas, então, a gente abastece o mercado com medição de espessura, com controle de programatura e com controle de dureza. Aí mais pessoal, tanto de polímetro, matéria-prima, mas o pessoal de borracha. Então, a gente domina bem a tecnologia, então a gente consegue abastecer bem o mercado brasileiro. América Latina, a gente tem vários clientes, e até do outro lado do mundo. Tem clientes em Portugal, na Espanha, na Marrocos. Então, a gente conseguiu, com muito trabalho, com muita dedicação, fazer aí. A gente domina bem essa área aí. Então, para você, que nosso cliente de termoformadora, de extrusão, laminação, que precisa de um micrômetro, um paquímetro, entra lá, www.mainard.com.br, né? Exatamente. Vai chegar lá, vai encontrar bastante produto que vai atender essa demanda. E se entrar em contato com a gente lá ou comigo, se eu não puder fazer, eu já estou há tanto tempo no mercado que eu sempre vou indicar alguém que faça. A gente tem esse conhecimento bastante do mercado. Que bacana. E o Hamilton hoje está presidente da CS-MAIP, Câmara Setorial de Máquinas para a Indústria do Plástico, na ABIMAC, e onde eu estou, um dos vice-presidentes sou eu. E a gente fala muito de, agora, nessa época do ano, de feira, né, Hamilton? Pois é, rapaz, é verdade. Hoje nós estamos no comecinho de fevereiro. Fevereiro, já estamos na feira, né? Exatamente. Faltam menos de 2 meses. Ou Dia daqui 24, a feira. a feira de 24 a 28 de março. Quer dizer, estamos a 45, 50 dias do início da feira. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes de falar da feira. Você falou da CS-MAIP. CS-MAIP. O que é a CS-MAIP? A CS-MAIP é uma das 40 e poucas câmaras setoriais que compõem a ABIMAC. A ABIMAC é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas. Então, todo tipo de máquina que fabrica máquinas, são bens de capital. Você não vai encontrar lá máquinas de uso diário, eletrodomésticos, essas coisas não, mas as máquinas que fabricam, que transformam produtos, isso é com a gente. Então, a ABIMAC tem lá 40 e poucos setores de vários segmentos, do agro, máquinas, ginástica, linha branca, pessoal do automotivo, tratores, ferramentas, marketing, todo tipo de setor nós temos lá. E o plástico é uma delas. Sim. É a Câmara Setorial do Plástico, é a CS-MAIP, da qual hoje eu estou na presidência. E o senhor é um dos nossos vice-presidentes lá. Então, isso na presidência da Câmara, eu tenho várias atribuições voltadas para defender a indústria de máquina que abastece o mercado brasileiro até mundial, né? Batalha, né? Exatamente, exatamente. E aí a gente chega na feira. A maior feira do setor de plástico do Brasil e uma das maiores do mundo,
Nós já fomos a número 3. Hoje a gente é ali, eu diria que a gente é 5, top né? 10. Vamos falar que nós somos top 10, mas é a quinta ou sexta do mundo, posso afirmar assim com bastante conhecimento. Eu já visitei todas as grandes feiras, todas. A única feira de plástico grande que a gente sabe que tem, que eu ainda não visitei aí nos últimos 7, 8 anos, porque não deu tempo de ir, tinha sido até convidado para ir, mas acabou que não, por uma série de razões, que era uma feira na Rússia. A Rússia também Claro que é grande. é um grande mercado, eles dominam toda aquela área ali que era sob influência deles no tempo da União Soviética. Eles têm uma feira, eles têm vários fabricantes também, dominam bastante essa área de máquinas para plástico. Então essa feira foi há uns 2 anos E eles são atrás, bons consumidores e dos nossos são equipamentos, né? grandes consumidores, e são grandes fabricantes também. Então, nessa feira eu não tive a oportunidade, por várias razões, mas espero ser convidado novamente no futuro aí e conhecer. Mas eu já estive em feiras, Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Turquia, Polônia. Então, eu posso afirmar que a nossa feira Plástico Brasil, ela seguramente está entre as 10 e eu acredito que deve ser a quinta ou sexta maior do mundo hoje. Então, em termos de Brasil, o mercado espera essa feira assim com muita ansiedade, tanto o comprador quanto o vendedor. Isso gera assim, uma expectativa muito grande. É uma feira que acontece a cada 2 anos, o maior pavilhão de feiras do Brasil, que é o São Paulo Expo. Hoje nós já temos lá mais de 400 expositores, A feira são tá mais enorme. de 1.000 marcas que estarão expostas durante 5 dias. Nós temos muitas atividades paralelas, além de mostrar a máquina. E lá não é só máquina, é matéria-prima, os periféricos, enfim, Nós tudo. temos agora também a Abiplast junto com a gente na feira, né? Isso, exatamente. Então não é só máquina, é máquina e tudo aquilo que compõe o setor produtivo. Cadeia A produtiva do cadeia plástico. produtiva do plástico inteira está presente lá na Plástico Brasil. Se uma pessoa que queira empreender, entrar nesse setor, ele chega lá, ele vai encontrar tudo, Tem tudo. desde a matéria-prima até a máquina para processar essa Esse matéria-prima. ano também vai ser bem bacana, nós vamos ter o Parque de Ideias, com escolas, faculdades, cursos técnicos, apresentando ideias, evoluções de materiais, de técnicas, de troca de molde, palestras. Nós vamos ter bastante coisa nova nessa feira e bem bacana, né? Exatamente. Além da demonstração física das máquinas, cada dia mais existe uma exposição tecnológica que agrega valor aos equipamentos. E esse conhecimento todo, através de palestras, de cursos, de troca de ideias com pessoas, estudantes, professores, convidados, isso faz parte de todo o projeto Plástico Brasil. Isso cada dia tá se tornando mais relevante. No fundo, ali todo mundo quer comprar e vender. Exato. Tá? O E objetivo da feira é comprar todo e vender. mundo, cada vez mais no Parque de Ideias, vão ter processos de reciclagem, economia circular, que a gente está falando muito, que todo mundo está buscando o mesmo caminho, né, Milton? É poluir menos, circular mais. O Rui, você falou aí de circularidade e em reciclagem. Você faz ideia de quantas toneladas, de quantos milhões de toneladas de plástico? Vou meio que generalizar, não vou entrar em detalhes do que é plástico A, B, C ou D. Não vem ao caso. Você tem ideia de quantos milhões de toneladas de plástico nós jogamos no mundo, na natureza, É aí muito nos material. últimos 70 anos, 80 anos? É muito material, não Desde que a tenho gente noção. começou. Um quilo não. Lembra que eu falei que do meu emprego anterior, lá quando eu comecei, eu tomei um pouquinho de conhecimento de plástico. Não é que eu tomei conhecimento. O que havia naquela época lá que eu comecei era o baquelite. Baquelite.
Primeiro. Muitos anos depois, eu descobri que baquelite foi, digamos assim, a sementinha do plástico. Então, eu não tinha noção do que era isso, mas lá a gente tinha baquelite. Os quinobe, botão, Sim, era isolante, tinha um monte de coisa. A empresa que eu trabalhava, a gente usava muito. E aquilo era bonito, baquelite é bonito, aquela peça parecia um marfim. Eram peças bonitas. Então, por isso que eu tomei conhecimento com plástico. Só fiquei sabendo isso depois, muitos anos depois, que ali era o nascedouro. Mas tem ideia de quantas toneladas nós jogamos no ambiente, no planeta, nesses não anos? tem em quilos, não. Então, quem reclama do plástico, quem fala do plástico que vê isso daí, ele tem alguma razão, né? Tem. Tem Toda muita razão. toda fumaça tem alguma coisa Tem por trás, muita né? razão. A Tem. gente, nós jogamos muita coisa aí na natureza que a gente nunca vai conseguir recuperar. Porque nós vínhamos de uma economia linear, né? Que é a compra, o uso e o descarte. Isso, joga fora. E agora todo mundo está se conscientizando da economia circular, que na verdade é nova, né, para todo mundo. Isso. Tem como a gente recuperar esses milhões de toneladas que a gente jogou? Não tem, né? Não, Eu acho que não cabe nem discussão sobre esse. não, tem que A ser gente daqui para não tem, frente. né? Não tem. Agora. De tempos em tempos temos uma discussão, né? Exatamente. Veio de pele de animais, depois veio de pneus. Isso. O baquelite que eu conheci 50 anos atrás, acho que já devia ter uns 20 ou 30 anos, que é coisa de 70, 80 anos, o baquelite. Naquela época já tinha os aviões, trem, navios, já tinha isso tudo. E eles eram construídos de quê? Ferro, aço, alumínio, Ferro pesado, cobre, latão. consumia muito combustível. Exatamente. Então não tinha poluição de plástico naquela época, né? Mas tinha de combustível triplicada, quadriplicada. Mas não tinha poluição de plástico, Não, porque ele não havia, não existia. É. Se você pegar hoje uma aeronave, um navio, tem bastante plástico, né? É a carcaça de outro material e plástico no resto, né? Bastante plástico, né? Se você entrar dentro de um centro cirúrgico, espero que você não entre, pode entrar lá para visitar, mas não entre como usuário. Se você entrar dentro do centro cirúrgico hoje, você vai ver o quê? Plástico para todo quanto é lado. Tem que ser. Plástico para todo quanto é lado. Se você não tem a idade que se lembra de que seus pais ou os avós lá, eles usavam uma seringa de injeção, ela era de uso familiar. A gente tinha uma seringa que era de vidro. Eu usei. Não, eu acho que você não usei. Você deve conhecer a história, mas não foi usuário. Usei. Esse foi dos retardatários, daqueles últimos, aquele finzinho. Mas cheguei a usar. Mas a família tinha, a minha família, minha mãe tinha uma seringa que era de vidro e tinha lá 3 ou 4 agulhas que era de aço, né, um metal. Aí tinha agulha, que era uma cânula também de algum tipo de aço, e aquilo era guardado numa caixinha de aço inox, bonitinha, era bem conservada, e cada vez que algum membro da família precisasse usar, esterilizava, usava, e a gente levava aquilo para a farmácia e usava, voltava, lavava, esterilizava, guardava. Então era... Imagina não, eu tenho certeza que se olhar pela história, você vai ver que naquela época também teve uma pandemia. Nessas épocas aí, teve pandemia. Gripe espanhola, gripe não sei o que teve lá. Mas imagina agora isso em 2020. Não dá nem para imaginar, né? Não dá. Não dá para imaginar. Você imagina que nos anos... Imagina na hora da HIV, que foi o boom, nos né? anos 80 nós tivemos um outro problema de contaminação generalizada com HIV, e que a transmissão maior no começo se deu por uso de seringas. E foi ali... Ali foi a virada de chave, Só a né? virada de chave para começar a usar descartável. Do jeito que era utilizado, você estava matando as pessoas. Aquilo era suicídio. Então, e hoje, 100% é plástico. Você vai fazer algum tratamento, o médico tirar, fazer primeira coisa que pergunta é se é descartável. Exatamente. Né? Você vai lá, já tira, usa tudo e joga tudo fora, é tudo descartável.
Joga tudo fora. Será que aquilo vai para a natureza? Hoje, não vai, né? Não, o Não cirúrgico vai. normalmente ele Não é vai. incinerado, né? Ele não vai. Isso não vai para o aterro sanitário. Não, Ele nem não vai. pode. Ele já tem uma sequência lógica que foi previamente estabelecida, estudada, então aquilo não polui. Tem coisas. Aí, vamos voltar no nossa. A A garrafa de garrafa PET, PET. nós estamos aí já beirando os seus 60 e poucos por cento de reciclagem. Esse ano, segundo os números que eu vi da ABPET, eles estão falando em chegar em 70 e poucos por cento já. Então está subindo. O fardo prensado de 200 quilos já se paga R$ 6 o quilo, enquanto o papel se paga 30 centavos. Então ele já tem valor, já tem que valorizar para conseguir fazer o comércio, que é a venda e compra. Não tem, é o valor que vai fazer o coletor de resíduo pegar ou não, né? Exatamente. Mas você sabe que as nossas garrafas PET e a sacolinha plástica de supermercado, elas são as melhores do mundo e são as mais espetaculares, né? Porque aqui elas têm asa, elas voam, elas têm perninha, elas têm rodinha no pé, coisa que não tem. Canudo tem também. Os canudos também têm, eles são assim espetaculares, né? Porque lá fora isso não tem, eles não têm as Eu vou até pedir uma licença para pegar um canudo aqui que eu descobri, pedir para pegar para mim. Um canudo, eu descobri um canudo numa das minhas andanças aí e eu consegui capturar ele. Tá aqui, ó, esse canudo. Ele tem braços e pernas. Mas esse aí, ó. Esse cara aqui, esse aí é o. Eu estava exatamente me referindo a esse cara aí. Esse cara aí. Espetacular. É um espetáculo isso daí. Então. Esse foi capturado. Esse você conseguiu capturar ele, esse não pulou. Ele não vai poluir, ele não vai fazer nada. Então, é bem por aí onde eu queria chegar. Claro que eu estou falando isso de uma maneira irônica, um jeito lúdico, né, para poder me expressar. Mas o problema, onde eu quero chegar é o seguinte: o plástico nunca foi problema, não é o problema e nunca será problema. Ele é a solução para muitas coisas. Falei da área da saúde, que é uma área que todo mundo conhece. Claro. Aí, se eu posso replicar isso para a área alimentícia, eu estou fazendo uma reforma num imóvel antigo que eu tenho agora. Eu estou trocando, que isso foi construído, é um imóvel que tem 50 anos, e a gente está trocando toda a tubulação. Eu estou tirando, vi agora esses dias, a tubulação acho que é ferro, alumínio, zinco, cobre, tubulação de cobre lá, tirando toda enferrujada, todo cheio de problema, e colocando tudo plástico. É o meu desafio que eu faço para quem fala mal do plástico. O cara viver uma semana sem plástico. Não tem como. Ele não tem eletricidade porque é encapado em plástico. A água vem encapada em plástico. Não, é impossível viver sem plástico. É impossível hoje você viver sem plástico. Então, essa convivência com o plástico, a gente tem que ter uma relação bem legal. A gente tem que conversar muito com o plástico e com os atores todos que estão do nosso lado, para a gente ter uma convivência harmoniosa, pacífica. Isso vai passar, isso na minha opinião, vai passar pela educação. A gente tem que se conscientizar e a gente tem que educar para poder ter essa convivência pacífica, porque é impossível você viver sem o plástico. Hoje não existe, não tem como. Vou citar um outro exemplo agora, eu vou falar de uma outra coisa que eu vi essa semana, nesse final de semana, uma reportagem, televisão, sobre carnaval, que vai ser daqui a poucos dias, e o pessoal da escola de samba, que eu não me lembro qual era, estavam lá no barracão fazendo as fantasias e os carros alegóricos. O carnavalesco, ou alguém lá daquela escola lá, ele falou, eu fiquei uns 10 minutos ouvindo, porque ele só falava bem do plástico. O que o plástico trouxe para eles de beleza, de economia, de leveza. Um carro alegórico que ele fazia há 30 anos atrás, que pesava, sei lá, 200 toneladas, hoje ele faz o mesmo carro
por menos da metade do peso e muito mais bonito, mais leve. Ele não precisa mais de 200 pessoas para empurrar. Eu falei, nossa, era uma coisa que eu nunca tinha imaginado. Eu vendi muita máquina para a escola de samba. Então, mas eu nunca tinha ouvido. Então, a própria escola de samba, que é uma cultura brasileira, quer dizer, é uma coisa legal, já enxergou o benefício do plástico. Eles usam plástico, eles usam isopor, eles usam um monte de coisa que nas fantasias. Carnaval normalmente chove, né? Isso, exatamente o que ele falou. Ele falou, hoje nós fazemos muita fantasias de plástico, de poliéster, de reciclado. Aí eles tinham lá na escola deles um setor lá que eles usavam tudo reciclado. Falei, nossa, tá aí uma coisa que eu preciso conhecer um pouquinho melhor, porque e se a gente for a fundo, a gente vai descobrir casos como esse em todos os setores da vida. E a parte da reciclagem na educação, nós temos agora o Instituto Sou do Plástico, que está trabalhando muito com a educação. Vou gravar vários temas sobre o Instituto, que vai pegar na veia da educação. A gente vai transformar dentro de escola, mostrando que se um adolescente consegue fazer no microambiente daquele, o que a indústria não está pronta para fazer. Se a gente conseguiu fazer no microambiente, a indústria precisa de matéria-prima para reciclar. O custo baixa. É maravilhoso trabalhar com material reciclado, porque o preço fica mais atrativo. E a indústria de transformação, cada vez mais, está usando. A gente tem problema com o PET hoje, que as fábricas de refrigerante estão comprando as suas garrafas de volta para beneficiar. O mercado de termoformado, que usa a garrafa também, está faltando material, está subindo o preço, e é o caminho, é valorizar, cada vez mais reciclar material. Eu já vi, já há vários anos fora do Brasil, vou citar, na Alemanha, esse problema do garrafa já foi resolvido lá há muito tempo. Hoje também você não joga fora uma garrafa PET, que eu já vi Estados Unidos e Alemanha, que eu me lembro bem. A pessoa vai lá, compra o produto que vem embalado, consome e ele devolve. Então já existe essa temática, mas é educação. Tudo vem na educação. Óbvio que por trás existe a causa financeira. É óbvio, claro. Você não faz nada se não tiver não faz. Digamos assim, um perde-ganha, um ganha-ganha financeiro por trás. Você não sai do lugar. Você citou agora há pouco o problema dos pneus. O pneu foi resolvido, o problema da poluição do pneu, aqui no nosso caso do Brasil, com diálogo, com conversa, com educação. O que eu vou fazer com o pneu? Porque ainda bem que naquela época não apareceu nenhum ente político, que assinasse um decreto, a partir de hoje está proibido fabricar pneu no Brasil. Só faltou isso. Mas a indústria como um todo, né, Hamilton, quando ela é provocada em algum momento, a reação, a resposta é muito rápida, né? Isso, exatamente. Sempre foi assim, é histórico isso, né? Eu quando falo, a gente fala muito, eu vou falar muito sempre, em todos os lugares que eu vou, eu procuro sempre defender o plástico, mas mostrar o lado bom e o lado ruim, e alguns caminhos que a gente conhece, que a gente já viu por aí, de como estabelecer essa linha de ação para que ele seja bom para todo mundo. Que fique bem claro que as máquinas que eu represento, que eu fabrico, que os meus associados fabricam, produzem, e que são as máquinas que nós vamos levar para a feira, elas trabalham com qualquer produto. Sim. Reciclado, novo, virgem, terceirizado, qualquer um que você colocar lá, ele vai produzir. Você faz algumas adaptações e vai. Então, o problema não é o da máquina de você produzir, e sim o problema do plástico, que tem uma imagem negativa, muito errada em comparação com a realidade, com a nossa realidade. Nós em conjunto com várias associações e com o deputado Bruno Zambelli, nós abrimos uma frente parlamentar da economia circular na Alesp, em São Paulo, onde nós vamos discutir bastante sobre reciclagem, reciclabilidade, uso de material reciclado, como fazer a coleta melhor desse material.
Então, isso vai ser isso é um ponto de partida muito bom, porque nós conseguimos ser acolhidos pelo público para discutir abertamente o nosso ponto de vista, né? Esse já é um pontapé inicial, não diria nem que seja um pontapé inicial, mas já é uma ação a mais para poder desmistificar o plástico. O que você está fazendo, o que nós estamos fazendo? A gente está procurando valorizar o plástico, dando uma sobrevida para ele. Só que essa sobrevida ao plástico, ela dá vida. Ela dá vida. Aí está falando de ser humano, de gente, de pessoas iguais a mim, iguais a você. Ela dá vida, ela gera renda, ela gera receita, ela gera inclusão social. A gente está trabalhando com a camada falando de catadores, daqueles recicladores que estão bem lá na ponta, lá, e são pessoas que vivem lá com um salário mínimo por mês, mas é digno, ele trabalha, ele conquista através dessa pequena ação que é a ação da reciclagem, de recuperação. Isso daí é um ponto em que nós, da iniciativa privada, a gente enxerga, mas nós temos que colocar a autoridade política, que são eles que fazem as políticas públicas e que comandam, que tem eles têm um mandato para fazer, nós temos que engajar essa classe política para poder incrementar o nosso negócio, o nosso trabalho. Por isso que é importante a criação dessa frente parlamentar, que é um passo a mais para estabelecer um diálogo permanente entre a sociedade civil organizada e o poder público constituído. Exato. Para valorizar o trabalho do coletor de resíduo, nós precisamos valorizar o plástico, né? Então, o plástico cada vez mais vai pegando valor. É como aconteceu com as latinhas. As latinhas começou assim, era um problema lá no começo. Depois foi valorizando. Veja, hoje eles falam em 99%, 100% de reciclagem. Quase 100% das latas de alumínio elas são recicladas. Então, essa garrafa ela vai chegar muito em breve perto desse número, que a valorização já veio. Então, nós precisamos definir, qualificar, separar as outras embalagens pós-PDV, que são as embalagens mais difíceis de voltar para nós, porque vai para casa, o cara joga no lixo comum e aí não dá para ter controle, porque foi para o lixo comum. Exato. Aí é aterro sanitário. Mas aí é que eu digo que tem que entrar a educação. A educação. Porque uma geladeira, um refrigerador hoje é todo de plástico. Só que uma geladeira dura quanto? 20 anos, 30 anos. E quando você vai descartar essa geladeira, você não joga ela no lixo. Hoje tem empresas especializadas. Claro, exatamente. Então já se encontrou uma solução para a geladeira. Você não joga uma televisão no lixo. Não, o cara desmonta tudo e vende tudo. Então, eu acredito que o plástico, no seu conteúdo geral, ele vai seguir o mesmo caminho. Nós só precisamos dar esse caminho. E está indo a passos largos, né? Já estão vindo bioplásticos para... O bioplástico, na verdade, é para o desavisado, né? Jogou, foi para o aterro, que eu acho errado ir para o aterro. Foi para o aterro, você tem um bioplástico lá que vai se decompor com alguns anos. Mas a cadeia da economia circular é o que nós temos que fortalecer até para diminuir custos, né? A diminuição de custos é muito importante no nosso caso produtivo, né? A cadeia toda que envolve a reciclagem de plástico, toda ela ela vai dar lucro. Claro que tanto financeiro quanto social. Tudo. Para tudo. A gente só precisa fazer essa equação funcionar. Precisa um pouco de incentivo tributário, que o material, na verdade, ele já foi tributado na sua produção inteira, aí depois ele cai na reciclagem, ele tributa de novo, volta com o produto, tributa de novo. Então, em algum momento desse ciclo,
ele precisava de um apoio público para ele sofrer uma pequena desoneração, para que aumente o volume, aumente a frequência, e aqui ele venha com mais força no cadeia produtiva de novo. Tá, e aí ao longo dos anos aí eu aprendi uma coisa. Entendo que isso não estou falando mal, ou não é uma interpretação errada minha sobre a classe política, mas político, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo, ele só funciona sob pressão. Mas não é pressão de você chegar lá e peitar o cara e pressionar. Não, a pressão é pressão mostrando números, mostrando trabalho, mostrando benefícios, mostrando aquilo que depende dele para que aquela coisa funcione. Então, isso que a iniciativa privada está fazendo está correto. Então, na hora que eu for pedir um incentivo fiscal, eu vou ter que pedir e mostrar e comprovar para ele, amparado em números e em dados. Exato. Então, não é o achismo, eu não acho que vai dar certo. Não, eu tenho certeza que vai dar certo. Só que eu preciso executar. Então, para isso, a gente precisa do poder público. Então, essa iniciativa dessa frente parlamentar, na verdade, foi espetacular para que isso acontecesse. Exatamente. Duro é chegar lá e conseguir ser acolhido, né? Exatamente. Mas se você tiver dados, tiver informações, você vai ser bem recebido. Nós temos, voltando agora para a ABMAC. A ABMAC tem desde uns 10 anos, desde 2014, formou a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas. Então, são 10, 12 anos, 11 anos. Federal, né? Isso lá no âmbito federal, no Congresso Nacional. A Frente Parlamentar, ela é constituída, ela tem uma diretoria, ela tem um CNPJ. A gente, quando fala de uma frente parlamentar, a gente fala mais da bancada, a bancada da bala, a bancada do agro, a bancada evangélica e bancada da indústria, mas é uma frente parlamentar constituída, tem uma diretoria, que ela é eleita, tem ata, então ela tem direitos, deveres e obrigações, enfim, como qualquer CNPJ que a gente tem aqui no Brasil. E desde 2014 que ela funciona, então nós temos presidente, e lá tem deputados federais, tem senadores, então é uma frente mista. E trabalha para a indústria. Então nós já conseguimos muitos feitos, muitos, para a indústria através da frente parlamentar, mas não é de dar tapinha nas costas e de pedir favor ou pedir benefício, não é assim, não funciona. Você tem que dar números, dados, caminhos para buscar soluções melhores, e muitas vezes não é que uma solução boa para a indústria, ela pode não ser boa para o conjunto todo, para o Brasil. Então, isso não é uma demanda legal. Então, antes de ser boa para mim, tem que ser boa para o Brasil, para o povo, para a comunidade geral. Então, a gente não faz coisas olhando para o próprio umbigo. Então, quando a gente vai lá brigar por uma causa, a gente vai levar dados, números, explica-se, conversa e aí tem o consenso. Nós, lá da ABMAC, a gente se reúne frequentemente com muitos elementos do governo. O pessoal do governo nos chama para conversa, por quê? Porque a gente tem dados, a gente tem números, a gente tem história. Hoje nós temos bastante informação, coisa que não tinha no passado. Então, a indústria ela está sendo provocada, os números estão surgindo. Em relação aos plásticos, nós temos vários estudos, várias avaliações de ciclo de vida. Dizem por aí que o plástico dura 1000 anos, porém ele só tem 100. Então, difícil de mensurar. Não dá para saber. Então, eu sei. Uma discussão. Eu sei, eu tenho que falar em dados e números, eu sei que eu vou viver 120 anos. Porque a cigana me disse isso uma vez lá atrás, você vai viver 120 anos. Até agora ela acertou. Até agora ela acertou. Então eu estou acreditando que ela está certa. Então vai. É a mesma história do plástico. Só dura 1000 anos. É meio... Assim, dura 1000, dura 500. E pior é que as pessoas que falam têm embasamento total para falar, né? Então, o pior é isso. O pior é que o microplástico, que está sempre aí na boca de todo mundo, se lavar uma calça, uma camisa hoje, gera microplástico. Tudo. Porque tem poliéster, né? Tem tudo. Então
Não tem como o cara falar que é isso aqui que tem microplástico. Outro dia eu vi uma pessoa gravando um vídeo, até comentei, com isso, uma garrafa dessa na mão, falando que a garrafa tem bisfenol. Isso aqui não tem bisfenol, só se a pessoa abriu a garrafa e passou com um pincel. O PET não tem bisfenol. E é uma discussão que vem gritante, latente. O PET, o polipropileno, são materiais atóxicos, inodoros, tem certificações de FDA, de Anvisa. Aí aparece o médico e fala, eu não confio na Anvisa. Poxa, ele depende da Anvisa. Tudo que ele faz é liberado pela Anvisa. E tem vários falando isso na internet, muitos. Até alguns eu até arrumo umas briguinhas aí na internet. Mas é uma discussão sadia, porque o cara é médico, ele não é técnico em plástico, ele não é PhD em plástico. Mas essa discussão é boa, é saudável, porque ela vai chegar a um ponto em que vai haver uma conclusão. E a conclusão vai ser técnica. É técnica. É técnica. Dados, comprova. Tem que ter uma comprovação científica de que isso faz bem, isso não faz bem. E acabou, não existe outro caminho. Não adianta eu falar, não, esse aqui não presta porque ele tem bisfenol, ele tem sujeira, tem clorifórmios fecais. Não adianta, eu tenho que ir lá e comprovar. Eu tenho plástico numa artéria. Eu também. Eu, se não fosse plástico, talvez eu não estivesse aqui hoje. Eu tenho plástico. Eu tenho aqui no coração 2 pedacinhos de plástico. Eu também. Aqui, 2 estentes aqui. Exato. Eu tenho no ombro também tenho plástico. Deve ter mais em alguns lugares aqui. Então, não é. Mas essa discussão do plástico, eu acho que já não dá mais para falar. A gente tem que descobrir as saídas. Falar que o plástico é criminoso depois da pandemia, então ficou mais difícil para aparecer... se não fosse o plástico. Isso. Né? Então, depois da pandemia, esse discurso mudou um pouco. Tem ainda quem fica falando mal, batendo, tem, porque isso provavelmente não vai tem gente até que recebe para falar mal. Exatamente. Então, isso aí existe um jogo de poder, um jogo de interesse por trás, que não vem ao caso, mas existe, vai existir sempre. E essa convivência tem que ser pacífica, tem lugar para todo mundo. E na nossa feira, na Plástico Brasil, nós teremos várias soluções de bioplásticos, de técnicas de reciclagem. Nós teremos várias coisas que, para você que precisa entender um pouquinho mais, ou que deseja entender um pouquinho mais, visite a nossa feira, vai ser de 24 a 28 de março, vão estar presentes as maiores empresas do setor do plástico, no modo geral, desde o grãozinho até o produto final. Exatamente. Nós vamos, pela primeira vez, depois de alguns anos, o setor, vamos chamar aí o setor do promotor do plástico, as associações, nós vamos fazer essa feira em conjunto. Nós tivemos aí a felicidade de fazer um acordo, de concluir um acordo com a Abiplast, Associação Brasileira da Indústria do Plástico, que é onde estão os transformadores, aqueles que utilizam as máquinas e as matérias-primas para transformar em produtos injetados, soprados. São os nossos clientes. Os nossos clientes. Então, essa entidade hoje é nossa parceira, ela é co-irmã, ela é realizadora da feira, como nós somos, e isso trouxe para essa feira muito mais do que máquinas, as resinas, produtos químicos, enfim, a cadeia toda, completa, tudo, 100% do que se usa para transformar plástico vai estar dentro da feira. E quem quiser informação sobre o tema, exatamente, lá está. Vai achar alguém que vai explicar. Né? Vai ter informação para você sair de lá com ideias boas, produtivas, para alavancar o setor. Eu costumo falar que o cara que entende de tudo, ele é tudólogo. Então, os tudólogos da vida que falam de plástico sem conhecimento e queiram
se aprofundar, entender um pouco mais, até para que possa criticar de maneira técnica, se o caso for, nos visite, vá à nossa feira, nos procure, estaremos lá, vai ser um mega evento e tudo que é informação que você precisar, tenho certeza que se não encontrar lá, não vai encontrar em lugar nenhum. Não vai encontrar em lugar nenhum. É verdade. Se não encontrar na feira, você vai ter muita dificuldade para encontrar em outro lugar. Mas lá vai ter muita facilidade. Saber não ocupa espaço. Quanto mais, melhor. Mesmo que seja a gente fala aí de cultura desnecessária, ou vai lá, pega, coloca. O nosso HD, nós temos um HD infinito, não sei quantos tera, giga ele tem, ele possui, porque ele não acaba nunca. Então você pega uma informação e guarda. Se um dia você precisar dessa informação, você vai lá, pega, aquilo está guardadinha. Se você não precisar, não tem problema nenhum, que ela vai ficar, não atrapalha em nada. Mas é bom saber, para a hora que você for ter uma discussão sobre um assunto, estamos falando de plástico, você vai lá e pega aquela informação que pegou lá na Plástico Brasil durante a feira e utiliza com critério, com sabedoria, baseado em dados científicos. E aí você vai fazer bonito, não vai fazer feio, vai poder dizer, olha, eu aprendi lá na Feira do Plástico, o que o senhor está dizendo não está correto, e pode fazer a correção. Vou dizer para você que o plástico é 100% ótimo, maravilhoso. Não, pode ser que ele tenha alguma coisa que não seja. Então traga para nós essa deficiência dele do plástico para a gente discutir, para melhorar ele. Eu costumo dizer que tem uma palavra que resume a poluição. Essa palavra se chama conforto. Tudo que te traz conforto polui. Então você acordou, está poluindo. Lavou, tomou um banho, está poluindo. Usou um shampoo, está poluindo. Lavou uma louça, está poluindo. Usou o óleo, está poluindo. Então, diante dessa informação que nós poluímos, aí temos que evoluir e ver o que fazer para melhorar. Exatamente. Que é o que estamos buscando na indústria. Que é o que a gente procura fazer e formar pessoas de alto nível, de autoconhecimento, para poder fazer esse debate de ideias e buscar soluções, as melhores soluções. Há poucos dias, eu assisti, acho que uns 2 ou 3, vou chamar de capítulos, né? Que uma emissora de televisão aqui do Brasil, durante uma semana, falou sobre plástico, sobre reciclagem, sobre uma série, e eu não sabia, eu fiquei sabendo no meio do caminho, assisti lá um dia, gostei, no dia seguinte eu voltei e vi ao vivo, mas eu já resgatei a semana toda, para ver depois com calma. O camarada já mudou um pouquinho de ideia. O camarada que 100% falava mal do plástico, já começaram a mostrar para ele, e ele já está um pouquinho reticente. Eu não vou citar nomes porque não fica legal, mas eu já percebi que ele já mudou um pouquinho a maneira dele falar mal do plástico. Ele já colocou um pé atrás. Por quê? Porque ele enxergou, porque chegou até ele, imagino, informações que fizeram ele refletir. Então, o plástico, para todos esses detratores, a gente tem que levar essa ideia. Eu preciso sentar na mesa com esse camarada e ouvir dele o porquê dele ser totalmente contra e dar o meu argumento do porquê que eu sou favorável. A gente encontrar um meio termo, isso já está acontecendo. Fiquei feliz da vida quando eu vi aquela reportagem, falei, opa, que legal, que legal, que legal. Infelizmente, então, a gente vinha falando sobre isso, que o mais sustentável hoje para o mercado é quem tem mais dinheiro para colocar em mídia. Como o plástico nunca precisou de propaganda para se vender, a gente faz uma embalagem plástica, ela se vende, porque o produto é bom. E isso, obviamente, incomoda a outras culturas. E nós não poderíamos terminar a nossa bate-papo aqui sem falar da nossa série lá da BIMAC, a Plastificando, né, que nós fizemos, que conta toda a história do plástico, o como surgiu, por que surgiu. É super interessante para você que não conhece a história do plástico.
tem uma série, são vários capítulos. 13 capítulos. Então, o plástico surgiu para resolver um problema de extração de chifre de animais. E daí vieram outros polímeros resolvendo outros problemas, sempre pensando no eco e no bio. É verdade. É bem lembrado falar dessa... Nós lá da Abimac iniciamos o ano passado uma série de vídeos, colocamos em todas as redes sociais várias informações, tanto vídeos virais, com provocações, ou com exemplos, ou com ideias do que é o plástico, por que ele é bom, por que não é, onde que se usa, Então tinha essa provocação e, paralelamente, essa série com 13 capítulos, educativa, simplesmente educativa, contou desde o início do plástico, como é que ele surgiu, até os dias de hoje que nós estamos usando. Então, quem tiver a possibilidade e quiser aprender um pouco mais, aliás, aprender muito mais, procure o Plastificando, que vai encontrar em todas as redes sociais, ou no próprio site da Abimac, você vai encontrar uma aba lá que vai jogar para essa série, que vale a pena a gente investir um tempo para poder conhecer um pouco mais do assunto. Que o início do plástico lá atrás, eu falei do baquelite, que eu já conheci do baquelite, que foi lá, mas antigamente se fazia alguns produtos que ele era de origem animal. Sim. Chifre de animal, os marfim dos elefantes. Os elefantes fazia a bolinha de mesa de sinuca. Fazer bolinha de sinuca para jogar com marfim que era retirado do elefante. Quer dizer, você sacrificava um animal para poder fazer uma bolinha para jogar bilhar. Pele de animal. Isso. Aquelas estolas, né? Aquelas estolas, para fabricar pente para o rei da Suazilândia, ele usava um pente que era de origem animal. Quer dizer, então, o plástico veio lá no início para poder começar a substituir isso daí. E evoluiu para o que a gente conhece hoje. Então, pelo amor de Deus, gente, vamos falar mal do plástico. Vamos conhecer o plástico, debater o plástico. Se ele tiver alguma coisa errada, a gente corrige, ou pelo menos vai tentar corrigir. Mas ele tem muito mais coisas boas e certas do que coisas erradas. É isso aí. Então, acho que chegamos ao final de mais um bate-papo. Um prazer, muito obrigado, Hamilton, por estar aqui, por poder compartilhar essas informações conosco. E, por favor, suas considerações. Sou eu quem agradeço, Rui. Eu que agradeço você imensamente. Muito obrigado. Você e a quem teve a paciência de nos ouvir sobre esse bate-papo. Uma conversa que duraria horas, né? Vai o dia todo. Aqui conversando. Eu, como já tenho plástico no coração, corre nas veias, eu vivo do plástico, eu respiro plástico o tempo todo. Não só profissionalmente, porque eu trabalho nesse setor, mas eu já cheguei numa idade que essa parte, digamos assim, financeira, monetária, eu não vou deixar ela para segundo plano, né? Acho que não. Mas você falar de alguma coisa que está contribuindo, mesmo que seja um grãozinho de areia, para o futuro da humanidade. O futuro, quando é que é o futuro? O futuro é daqui a 2 minutos. Sim. Daqui a 5 minutos já é futuro. Então, já é legal. Então, onde puder debater essas ideias, trocar essas ideias e conversar, se me chamar novamente, eu vou estar sempre presente. E quem quiser chamar também é só chamar. Muito obrigado. A gente consegue conversar um pouquinho, tá? Muito obrigado. Obrigado. E para você que ficou até agora, teve a paciência de nos assistir, muito obrigado. Gostou do conteúdo? Curte, compartilha, não esquece de deixar seu like, deixe seu comentário e até o próximo vídeo.